Texto de hoje, Gênesis 42, de 1 a 24. Na verdade, eu até esqueci de colocar esse detalhe aqui. Esse texto que você tem em mãos é quase um resumo. Eu fui tirando uma série de afirmações que se repetiam e também algumas frases explicativas, porque o texto como um todo não caberia no nosso material, ou ficaria com uma letra muito pequenininha, que até a mim prejudicaria. Então, considere uma espécie de resumo. Se você quiser depois tomar conhecimento do texto inteiro, sem nenhum tipo de alteração, é só conferir lá na sua Bíblia, aquela que você tem em casa aberta no Salmo 90, amarelada. Nunca saiu daquele lugar. Dê uma soprada boa nela, descolhe a página de Gênesis 42 e dê uma bela lida, você vai ver que texto lindo que é esse. Vamos lá. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos filhos: ouvi que há trigo no Egito, desçam lá e comprem, para que não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram. Jacó não deixou que Benjamim fosse, temendo que algum mal lhe acontecesse. José era governador do Egito e quem vendia trigo ao povo. Quando os irmãos chegaram, curvaram-se diante dele. José reconheceu-os logo, que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu-os, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera e disse: vocês são espiões, vieram para ver onde nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, Senhor, viemos comprar comida. Somos filhos do mesmo pai e homens honestos, não espiões. Mas José insistiu: vieram ver onde estamos desprotegidos. Eles disseram: teus servos eram 12 filhos do mesmo pai. O caçula está em casa e o outro já morreu. José tornou a afirmar: vocês são espiões e serão provados. Juro que não sairão daqui enquanto o caçula não vier. Mandem alguém buscá-lo, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras. Se não forem, ficará confirmado que são espiões. E os deixou presos 3 dias. Disseram uns aos outros: somos punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como estava angustiado, implorando-nos por sua vida, mas não demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: eu não disse que não o maltratassem, mas não quiseram me ouvir. Agora prestaremos contas do seu sangue. Eles não sabiam que José podia compreendê-los, pois lhes falava por um intérprete. José retirou-se e começou a chorar, mas logo voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e acorrentou-o diante deles. O tema que eu escolhi para essa nossa reflexão hoje é este que você tem no seu material. O passado bate à porta. Porque é a sensação que eu tenho quando leio esse texto. Que vez ou outra, o passado bate à porta. O passado, ao que parece, nem sempre é tão passado assim. Na verdade, muitas vezes na nossa vida, o que nós chamamos de passado é bem presente. Tem raízes bem presentes. Ainda faz parte da nossa vida, ainda que nós gostemos de fingir que não faz. Muitas das razões pelas quais nós tomamos atitudes presentes encontram-se historicamente, cronologicamente no nosso passado, mas não passaram, porque continuam dando seus frutos, continuam influenciando as nossas ações e decisões. Muitos de nós gostariam que o passado ficasse para trás de fato, mas o passado às vezes volta, porque não foi sepultado com maturidade, não foi sepultado definitivamente, não foi sepultado de modo a permanecer na nossa história.
Existem situações no nosso passado que, vez ou outra, mostram o seu rosto. Vez ou outra, se apresentam para nós, mostram suas garras e ainda nos assombram. José está vivendo exatamente um desses momentos em que o seu passado decidiu assombrá-lo e mostrar para ele que estava bem vivo. Até porque quem é vivo sempre aparece. Quando o passado está vivo, cedo ou tarde, ele se mostra, ele se apresenta. Nesse momento da vida de José, pouco mais de 20 anos já haviam passado desde que ele foi vendido pelos irmãos para uma caravana de mercadores de escravos. Quando José foi vendido, ele devia ter por volta de 16, 17 anos. E quando ele foi convidado pelo faraó para assumir o trono do Egito como um segundo homem no Egito, ele estava com 30 anos. Só que os 7 anos de fartura também já tinham passado nesse texto. E talvez 1 ou 2 anos de latência antes das reservas de recursos esgotarem na região também já tivessem passado. Então é possível que José estivesse nesse momento com cerca de 38, 39 anos de idade. Ele saiu da sua terra, da casa do seu pai, vendido pelos seus irmãos com 16 ou 17, e nesse texto que nós lemos, ele tem talvez 38, 39. Mais de 20 anos depois. Ele já havia se acostumado à sua nova vida. Aliás, que nova vida agora! Todo-Poderoso da terra do Egito era uma vida das mais desejáveis, provida em todos os aspectos. Não havia limites para José, nem para os seus desejos, vontades. Tinha muito poder na mão. E aparentemente já tinha deixado para trás a sua história. Nós vimos na semana passada que José, nesse momento, já tinha 2 filhos. Para o primeiro ele deu o nome: o Senhor me fez esquecer do sofrimento na casa do meu pai e de toda a casa do meu pai. E o segundo filho que ele teve, ele deu o nome: o Senhor me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Que são nomes sugestivos, apontam na direção de um homem que aparentemente resolveu seus dramas, que aparentemente venceu as suas crises, que aparentemente deixou para trás os seus traumas, as suas marcas. José, com quase 40 anos, devia ser mesmo um homem maduro, pronto. E ele já tinha passado por tanta coisa. Já tinha passado pela casa do Potifar, onde ele serviu como escravo até ser enganado pela esposa do homem. Depois foi parar numa cadeia, onde ele ficou por muitos anos, trabalhando e sendo uma espécie de responsável pelos outros presos. Aí foi parar no trono. Quanta coisa esse homem já tinha passado, era um homem experiente agora. Não era mais aquele menino que, dentro de uma caravana de mercadores de escravos, talvez atrás de grades, talvez amarrado, talvez acorrentado, eu não sei, gritava para irmãos que não davam ouvidos a ele e os via ficando cada vez mais longe, sem poder dar um tchau para o seu pai, sem poder ao menos dizer para ele o que estava acontecendo. José não era mais esse menino. Não estava mais naquelas circunstâncias em que ele esteve quando jovem. José era um homem poderoso agora. José era um homem que conseguiu o que queria com estalar de dedos. José era um homem que mandava e desmandava. E como o faraó tinha dito para ele, ninguém levanta uma mão ou um pé na terra do Egito se você não deixar. Então José talvez realmente acreditasse que o seu passado tinha ficado para trás. Mas como seu passado não tinha sido sepultado, ele finalmente ressurgiu. Porque será sempre assim na nossa vida. Sempre que nós não sepultarmos o passado com maturidade, Deus o fará aparecer outra vez. Todas as vezes que o nosso passado permanecer vivo, ainda que escondido, cedo ou tarde, aquelas caixas em que nós o colocamos se abrirão e ele virá para fora. Passado é feito raiz que cresce debaixo do piso.
E quando você não espera, arrebenta com todo o piso. Se estiver vivo, virá à tona. Se não tiver sido sepultado, aparecerá. E Deus muitas vezes faz questão que ele apareça. Porque Deus nos ama demais para permitir que nós nos iludamos a respeito daquilo que nós já passamos. Deus amava José demais para permitir que ele se enganasse a respeito do seu passado e de como o seu passado tinha sido deixado para trás. Deus amava demais José para permitir que ele ficasse iludido a respeito de ter sido tratado no seu coração. Embora José fosse vitorioso em tantas áreas, o seu coração permanecia ferido. É tão interessante você ler a história de José e você só encontra 2 momentos na história de José em que ele se desespera, em que ele chora, em que ele não consegue manter a compostura. Quando com 17 anos é vendido pelos irmãos, e os próprios irmãos dizem: nós não demos ouvidos a ele quando ele clamava e gritava e angustiado pedia que nós tivéssemos misericórdia dele. E agora que os irmãos voltam. José não chorou quando foi para a casa do Potifar. José não chorou quando foi enganado pela esposa do Potifar. José não chorou quando foi parar na cadeia. José não chorou enquanto esteve na cadeia. José não chorou quando saiu de lá. Mas José chorou quando viu seus irmãos. José chorou quando conversou com eles. Toda aquela estrutura de um homem valente e experimentado desmoronou. Porque José ainda tinha um coração ferido. José ainda sofria. José queria ter esquecido, mas não conseguiu. Tem coisas que a gente gostaria de ter esquecido, mas não consegue. Tem pessoas na nossa biografia que a gente se esforça por deixar para trás, mas vira e mexe, elas ressurgem. Marcas que nós gostaríamos de deixar para trás, mas vira e mexe, elas são lançadas de novo no nosso rosto. Veja, José estava há mais de 20 anos no Egito, era o Egito. Não era Canaã, onde ele vivia com seus pais. Era uma terra distante, longínqua, de geografia, de cultura, de economia totalmente diferentes. Os seus irmãos jamais tinham pisado os pés no Egito. Seu pai jamais havia estado no Egito. 20 e poucos anos depois, José nunca imaginaria rever os seus irmãos. Um dia ele está fazendo o seu trabalho, como todos os dias fazia. Um dia ele está atendendo os estrangeiros que chegam em caravanas sem fim para buscar comida no Egito, como todos os dias ele fazia. E aí ele olha ao longe e vê um grupo que lhe chama a atenção. O grupo se aproxima e ele não tem dúvidas. São os seus irmãos. Eu não acredito, Senhor, que esses caras estão aqui. Aqui não. Eu não acredito que eles vêm parar aqui. Eu não acredito que o Senhor permitiu que eles estejam aqui na minha frente. Eu não acredito nem que eles estão vivos. Não acredito que eles não morreram de uma doença terrível. Não acredito que eles não foram comidos por fera no deserto. Eu não acredito que eu estou vendo. Eu não acredito. Alguém me belisca, não é verdade. Interessante que José era muito diferente do que ele era. De 16, 17 anos para 40, ele tem outra fisionomia, ele tem outras feições, ele tem outro rosto. Mas os irmãos, quando ele foi vendido, já eram bem mais velhos do que ele. Já eram adultos, alguns já tinham filhos quando o venderam. Então, embora estejam mais velhos, ainda têm traços muito semelhantes. Talvez alguns estivessem carecas, talvez com cabelo grisalho, mas tinham ainda os mesmos semblantes. E estavam juntos. Talvez fizessem as mesmas brincadeiras, talvez ainda tivessem o mesmo jeito de se tratar. José não teve dúvidas, eram eles. Mas eles não puderam reconhecer José, porque José era muito diferente. José não era mais um típico cidadão palestino, seminômade, com roupas de seminômade,
com feições de seminômade. Não, ele era agora um habitante de um grande centro urbano e cultural. Seu rosto provavelmente estava pintado. Suas roupas deviam ser bem mais leves. Seu jeito de se posicionar, de sentar-se, de falar, ele usava um intérprete. Seus irmãos jamais poderiam saber que estavam diante de José, até porque achavam que ele tinha morrido. Mas José os reconheceu, até porque José jamais poderia não reconhecê-los. Eles estavam muito vivos no seu coração. A mágoa ainda estava presente. A dor ainda estava presente. José chorou quando viu seus irmãos, quando ouviu eles conversando, quando lembrou-se de tudo que aconteceu. Que dor passou pelo coração de José nesse texto. Que difícil deve ter sido esse momento. Mas José era um homem de Deus. José era um homem com um coração cheio de desejo de ser uma pessoa melhor. Então ele não perde o momento, ele não deixa o momento passar. José poderia ter fingido que não era com ele. José poderia ter pedido a outros que atendessem seus irmãos. José poderia ter saído dali, ninguém perguntaria nada. José poderia ter atendido os irmãos e tê-los deixado ir. Mas José sabia uma coisa, irmãos. Que a oportunidade que Deus dá, a gente não perde. Que quando Deus traz o passado à tona, é porque alguma coisa precisa ser feita. Que quando Deus chama a nossa atenção para algo que a gente achou que tinha ficado para trás, mas não ficou, é porque a gente tem que tomar alguma atitude. É porque alguma lição a gente tem que aprender. Reconciliar-se com o passado é um imperativo da fé. Só podem viver com os olhos no futuro aqueles que sabem que o seu passado não é um estorvo, não é uma carga, não é um problema, mas é um caminho que foi trilhado exatamente até aqui e até agora, permitindo que nós ainda possamos ser tudo o que Deus quiser que nós sejamos. O meu passado não é fardo, não é um peso que eu trago sobre os ombros. Há pessoas que veem o seu passado como peso, andam encurvadas, cansadas, sempre com medo. Cada situação nova parece mais uma pedra que será colocada no saco que já está sobre os ombros. Mas tem pessoas que veem o passado como caminho. Ele pode ter sido esburacado, ele pode ter sido turbulento, ele pode ter sido longo e cansativo. Mas nós somos livres para seguir na jornada na direção que quisermos. Porque o passado não é um peso, e nem um fardo, e nem uma carga, é só um caminho que a gente trilhou. José, por mais que tenha chegado longe, talvez ainda não tivesse percebido essa verdade, e Deus queria tratar essa verdade com ele. Então levou os seus irmãos, bem os seus irmãos, sem o Benjamim, que era o seu irmão, 100% irmão. Benjamim era o filho da sua mãe, porque Jacó, na verdade, teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes. Primeiro com a Lia, que era irmã de Raquel, a mãe de José, que dava filhos para Jacó, enquanto Raquel permanecia estéril. Se eu não estou enganado, Lia deu 4 filhos para o Jacó. Aí, quando a Raquel viu isso, pediu para Jacó ter relações com a sua concubina, para que tivesse filhos com ela, e ela então engravidou e deu alguns filhos para o Jacó. Quando a Lia viu isso, pediu que o Jacó tivesse relações com a sua concubina, para que ele tivesse mais filhos ainda do lado dela. Pense num homem cansado, irmãos. Pensem num homem exausto. Pensem num homem objeto. É o primeiro relato da história de um homem objeto. Até que finalmente, muitos anos depois, a Raquel também engravidou pela bênção de Deus e teve José. Quando ela engravidou de novo, alguns anos depois, para gerar Benjamim, ela morreu enquanto o menino nascia. E aí foi muito duro para José, foi muito duro para Jacó. E Jacó então tratava esses dois com todo amor e carinho por causa da saudade que ele tinha de Raquel, que era a mulher que ele realmente amava. E aí José tinha uma afeição muito grande por Benjamim, mas Benjamim era uma criança quando José foi tomado
da sua casa, da sua família, do seu contexto e levado para o Egito. Então ele tinha muita saudade de Benjamim, mas Deus não permitiu que Benjamim fosse. Ele tinha muita saudade do seu pai. Seu pai o amava, o mimava até, deu-lhe uma túnica colorida, mas Deus não permitiu que o seu pai fosse. Deus só levou para o Egito os irmãos que o venderam. Os 10, juntos. Era uma boa hora de matá-los, não era não? Era uma boa hora de vingar. Mas José era um homem com o coração cheio de vontade de ser uma pessoa melhor. E ele tentou entender esse momento da melhor maneira possível. E tem 3 lições que José nos ensina, eu vou tentar compartilhá-las rapidamente com você, para a gente colocar em prática quando, ao que parece, o passado voltou à tona. Bateu a porta e está dizendo: ei, estou presente porque você ainda não me sepultou com maturidade e enquanto você não fizer isso, eu não vou largar do seu pé. E a primeira lição que José nos ensina nesse texto é que, quando o passado bate a porta, nós precisamos nos lembrar da soberania de Deus. Muito interessante isso. José viu seus irmãos se aproximando, e quando eles se aproximaram, era José quem liderava aquela entrega dos alimentos. Eles viram José, era visivelmente um governante, uma autoridade. O que eles fizeram? Prostraram-se diante de José. E aí José lembrou do quê? Do sonho. Quando José tinha 15 anos, 16 anos, ele sonhou que um dia os seus irmãos se dobrariam diante dele. Seus irmãos o invejavam e ficaram com mais raiva dele por causa disso. E isso até ajudou para que os irmãos o vendessem, porque quando ele foi ver os irmãos no dia fatídico, os irmãos disseram: lá vem o sonhador. Veja, mais de 20 anos depois, esse José, e eu não tenho dúvida disso, não tinha nenhuma razão mais para pensar naquele sonho como alguma coisa real. Eu tenho certeza que na cabeça de José, os sonhos da sua meninice não passavam de fantasias juvenis. Como nós, que por razão alguma, de repente, em função de uma reunião familiar, daqueles momentos constrangedores que são protagonizados pelas nossas mães, de repente, quando elas dizem assim: lembra que você caiu na privada? E você diz: lembro, mãe, eu queria que a senhora esquecesse. E aí, por causa disso, ela lembra você que você tinha um sonho. Ser jogador de futebol. Meu sonho, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, o meu sonho era ser policial. Mas eu queria ser policial da Polícia Montada Canadense. Não me pergunte como é que eu desenvolvi esse troço. Eu acho que foi um demônio que falou esse negócio para mim. Não conheço ninguém no Canadá. Nunca tive família nenhuma lá e nunca vi nada lá. Uma época que não havia internet, que nós não tínhamos esse acesso fácil. Mas eu perguntava para o meu pai: pai, como é que a gente faz para viver no Canadá? Mas por quê, filho? Porque eu quero ser policial, mas eu quero ser policial canadense, da Polícia Montada Canadense. Descobri um dia que era a polícia mais bem paga do mundo naquela época. Falei: tá aí, confirmação do céu. Hoje, tantos anos depois, eu não tenho nenhuma dúvida que o que eu sonhava quando tinha essa idade não passava de fantasia juvenil. Ilusão, bobagem de criança. Hoje eu não tenho dúvida. Eu imagino que José, 20 e poucos anos depois, não tinha dúvida que seus sonhos não passavam de uma bobagem, uma espécie de fantasia juvenil. Seus irmãos jamais o veriam de novo, ele jamais veria os irmãos de novo, e nunca que os seus irmãos se prostrariam diante dele. Mas quando os irmãos chegaram e se prostraram, ele lembrou do sonho. Sabe o que isso significa? Que o círculo fecha, que faz sentido, que desde lá alguma coisa maior do que você estava acontecendo. Porque a hora que os irmãos se dobram, lembrar do sonho significa descobrir que já naquela época, não hoje, não agora,
Já naquela época, naqueles sonhos que pareciam tão fantasiosos e infantis, um propósito que eu mal conhecia já estava definido sobre a minha vida. Então, desde lá, o que eu achava que vinha sendo uma sucessão de fatos desastrosos, talvez ao acaso, talvez fruto de traição apenas, de ódio apenas, de repente eu descubro que tudo isso faz parte de um plano. Que coisa extraordinária! É como aqueles filmes que você descobre o que está acontecendo no final. Um dos filmes mais impressionantes que eu assisti nessa linha foi um filme chamado Sexto Sentido, com o Bruce Willis. Eu vou contar o final, porque se você não assistiu até hoje, você não vai assistir mais, o filme já é velho. Eu o assisti no cinema. E o filme inteiro eu acompanhei, sem ter imaginado por um segundo que aquele homem estava morto. Quando no final se revela que ele estava morto, eu comprei outro ingresso no cinema porque eu tinha que assistir de novo. Não é possível. E eu ainda me gabo de achar que entendo o filme antes de... Não é? Eu digo para a Cristiane assim, esse aí é o ladrão. Esse aí é o... No final é batata. Ela fala, como é que você sabe? Eu falo, revelação, revelação. Não acreditei. Aí faz sentido tanta coisa, aí você entende tanta coisa. Sabe esses filmes que se revelam só no final? A história de José virou isso. De repente faz sentido. De repente tudo fecha. De repente ele foi tomado de uma concepção de trajetória, de propósito. De repente ele percebeu que tudo é maior do que ele. De repente ele percebeu que a vida dele não é uma vida ao acaso, solta no vento, aí para ser qualquer coisa no mundo, mas há um propósito para todo mundo. Ver os irmãos prostrados e lembrar-se do sonho na juventude é chegar à conclusão de que Deus sempre teve algo para mim que eu nunca imaginei. E eu preciso disso quando o passado bate a porta. Porque a tendência é eu encarar o meu passado como desgraça, como tragédia, como atraso, como problema, como lugar onde eu não fiz o que devia ter feito, ou não fizeram por mim o que deviam ter feito, ou fizeram contra mim o que não deviam ter feito, ou não fizeram por mim aquilo que eu gostaria que tivessem feito, e assim por diante. Passado normalmente é lugar de ausências, lacunas e tristezas. Mesmo para quem teve uma vida boa. Mesmo alguém que teve uma vida provida, abastada, quando lembra do passado, tende àquela melancolia que faz com que dê vontade de voltar e refazer. Ah, se eu pudesse voltar. Eu converso com homens que dizem, pastor, tudo que eu queria é voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. E eu digo, ainda bem que isso não é possível. Porque você ia ser um velho de 18 anos fazendo mais lambança do que fez. Que a gente acha que remendaria. Mas eu particularmente imagino que nós estragaríamos mais. Porque tudo que está feito e você vai mexer, o que acontece? Estraga. Ou a comida que já está temperada, você, não, vou pôr mais um pouquinho, não, só um pouquinho, não, só aquilo estragou. O passado para todo mundo, até para quem teve um passado bom, tende a ser um lugar de revisão, para refazer, para repensar. Como eu daria tudo para poder fazer de novo, ou para me livrar dessa lembrança, ou para não ter me deixado enganar desse jeito, ou para ter aproveitado tal oportunidade, ou para não ter aproveitado tal oportunidade. Com uma mulher que dizia para mim, pastor, eu sempre me pergunto por que é que eu casei com meu marido, eu não me conformo. Eu disse, quantos anos você está casado, minha filha? Ela disse, 25 anos. Como é que alguém pergunta há 25 anos por que fez alguma coisa?
Mas eu tenho certeza que pode haver entre nós aqui pessoas que também fazem esse tipo de pergunta há 30, 40 anos. Passado costuma ser esse tipo de lugar. Por quê? Porque a gente sempre acha que se alguma coisa tivesse sido diferente, hoje nós estaríamos melhor. Quando José vê os seus irmãos prostrados diante dele, o passado deixa de ser aquele lugar a ser revisitado, a ser refeito, a ser repensado e passa a ser uma trajetória que não podia ter mudado em nada, sob pena de tirá-lo dali onde ele estava naquele momento. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei o que é que eu mexo no meu passado que me tira de onde eu estou agora. E aí a questão é, se eu estou agora diante de Deus, eu não sei se eu quereria sair desse lugar. Se o passado é caminho, e eu me vejo num ponto do caminho, em que eu ainda posso ir para qualquer lugar, eu não sei se eu quero fazer retorno. Se agora todos os caminhos me estão abertos, se tem um caminho que eu não quero, é o que eu já fiz. Essa foi a convicção que José recebeu quando o passado bateu à sua porta. E essa é a primeira coisa que nós precisamos. Há um plano, há um propósito, há alguma coisa muito maior do que nós. Segundo, a segunda coisa que José fez foi ganhar tempo. É impressionante tudo que ele faz para ganhar tempo. Chega a deixar os irmãos 3 dias presos. Por quê? Porque quando o passado bate a porta, nós precisamos refletir. Precisamos pensar. Precisamos nos esforçar para lembrar as coisas com realismo. No processo, muitos pensamentos se cristalizaram na nossa memória de forma equivocada. Vira e mexe eu converso com minha mãe, por exemplo. Mãe, como é que foi tal coisa? Não foi assim? Ela diz, não, filho, foi diferente. Olha, estava lá a sua tia, estava lá o seu irmão. E aí eu começo a lembrar que as coisas foram diferentes daquilo que já estava se cristalizando na minha mente. Porque nós temos a tendência de gravar na memória as coisas tal como nós pensamos que elas foram, e não do jeitinho que elas foram de fato. Os nossos pressupostos, os nossos sentimentos interferem nesse processo. José ganhou tempo. José refletiu. José demorou dar-se conhecer. José segurou seus irmãos. José elaborou um plano para tratar essa questão toda. José ganhou tempo. José não foi intempestivo. José não ficou com medo do passado. José não atravessou a rua quando viu o desafeto. Quantos de nós atravessam a rua quando vem um desafeto? José não fez isso. José não era do tipo, em casa de enforcado não se fala em corda. José não era do tipo, gato escaldado tem medo de água fria. José não era do tipo, vamos fugir daquilo que nos assombra. José não era do tipo, vamos fingir que não é com a gente, quem sabe passa. José ganhou tempo para entender o que devia fazer. Porque se o passado bate a porta, algum sentido nisso tem. E aí vem a lição mais importante, que eu acho que José nos ensina. Que se dá na vida dele exatamente quando ele ouve os seus irmãos falando. Porque os seus irmãos não imaginavam que estavam diante de José. Ele sabia. E porque os seus irmãos não o haviam reconhecido, ele permanecia falando com eles em língua egípcia, sendo interpretado por uma outra pessoa que falava aos seus irmãos e que depois interpretava as respostas para José, respostas essas que José já tinha entendido. E quando José disse, vocês vão ficar aqui presos, até que tragam o caçula, que era quem José queria ver, José ficou encantado de saber que seu irmão era vivo, que o seu pai estava vivo. A hora que ele disse, vocês vão ficar aqui presos, os irmãos começaram a olhar um para o outro e dizer assim, nós estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Veja, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Esses homens, 20 e poucos anos depois, ainda eram consumidos pela culpa. Foi só eles passarem por uma provação, a culpa veio à tona de forma contundente e despedaçadora.
nós não devíamos ter feito aquilo. Quem, 20 e poucos anos depois, num momento de dificuldade, diz: isso é por causa daquilo que eu fiz há 20 anos. É só quem tem uma culpa que não conseguiu superar. Isso só pode ser porque eu fiz aquilo quando era moleque. Isso só pode ser por aquilo que eu fiz lá atrás. Esses dias um homem me procurou dizendo: pastor, a minha vida não vai para frente. E eu senti de confessar uma situação que eu protagonizei quando eu era jovem. E aquilo o consumia por dentro como se ele ainda fosse o mesmo jovem de 16, 17 anos. Os seus irmãos estavam em frangalhos emocionalmente. Eu fico tentando reconstruir na minha mente a cena. E os rostos desses homens, eu imagino que eles tinham rugas profundas, olhos pesados, sorrisos amarelados. Suas brincadeiras deviam ser daquelas distrativas. Porque a culpa em seus corações era uma carga, era um peso, era alguma coisa pavorosa. E quando José viu isso, porque José nunca os tinha visto dessa forma, José sempre os viu como algozes dele. José tinha a imagem de cada um deles, daquela carroça em que ele estava amarrado, talvez, de trás de grades, talvez, e via eles ficando ao longe, talvez acenando de forma de chacota ou qualquer coisa assim. Essa era a imagem que José tinha. De homens maus, gente endemoniada, terrível. Eu acho que José sonhava com esses caras à noite e os via de forma monstruosa. Mas de repente, naquele dia em que o passado bateu à sua porta, pela primeira vez na sua vida, José viu que os seus irmãos eram nada. Homens com medo, culpados, desesperados, lembrando talvez a cada dia que tinham feito alguma coisa que não se faz com o irmão. Então, meus irmãos, pela primeira vez na sua vida, José viu que ele não era vítima, que os seus irmãos eram vítimas. E isso libertou o choro que ele tinha preso na garganta há mais de 20 anos. Porque pela primeira vez ele viu que ele não era vítima. Que na vida dele tudo tinha concorrido para o plano de Deus, mas que os seus irmãos ficaram escravizados a isso por mais de 20 anos. E a gente só perdoa uma pessoa quando a gente descobre que a gente nunca foi vítima dela. A gente só se reconcilia com o passado quando a gente descobre que nunca foi vítima dele. A gente só segue em frente quando aprende de uma vez por todas que as vítimas não somos nós. Não caiu um fio de cabelo da cabeça de José sem que Deus tivesse permitido. Mas os seus irmãos ficaram parados no tempo por causa de uma culpa e de uma dor que eles não conseguiram superar. Quando José viu que ele não era vítima. E isso nós vamos ver na semana que vem. Ele abraça seus irmãos. Os homens que ele passou 20 anos ou odiando ou tentando esquecer. Ele os abraça e diz: vão buscar meu pai e venham morar comigo. Vamos viver juntos. Vamos refazer a nossa família. Porque vocês nunca me prejudicaram. Não aconteceu nada comigo que Deus não quisesse. Vocês foram vítimas até hoje. E que pena que eu nunca pude dizer para vocês que eu estava bem. E que vocês nunca conseguiram crer que Deus estava comigo. Porque senão vocês não estavam vivendo essa culpa que vocês viveram esses anos todos. José se torna uma figura libertadora para os seus irmãos. Porque não era vítima de ninguém. Vamos fechar os olhos para orar? Se o passado bater na nossa porta, Pai, ensina-nos a lidar com ele de forma madura. Primeiro lembrando da tua soberania.
Segundo, refletindo profundamente a respeito de tudo, na certeza de que uma oportunidade nos está sendo dada. E terceiro, enxergando com os olhos da fé que não somos vítimas de ninguém, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Te agradeço por esse momento da gente falar sobre isso. E te peço que todos aqueles que ainda têm problemas com o seu passado possam começar a enfrentá-los com maturidade e fé.